Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Dia 18 de março agora, a igreja celebrou a solenidade de São José. Dia 19, mas a igreja transferiu para o sábado e foi celebrada a solenidade de São José. Eu não tinha visto, porque às vezes a gente tenta acompanhar todos os bons padres, mas nós não conseguimos. Eu não tinha visto a homilia do nosso grandioso Padre Paulo Ricardo, lá na paróquia Cristo Rei, e eu vi somente hoje. E é uma homilia muito boa, uma homilia que nós podemos refletir sobre um pouco da história da igreja, sobre os acontecimentos, e nos faz virar a chave, ter uma compreensão sobre tudo o que está acontecendo. Então eu queria colocar essa homilia aqui para vocês. É de sábado passado, dia 18 de março. Vocês que não viram lá pelo canal do Padre Overlan, Paróquia Cristo Rei, mais uma vez eu falo, às vezes eu trago a homilia de lá, aqui. Se inscrevam lá no canal, vão lá, ajudem o trabalho de evangelização que eles fazem, maravilhoso lá. Padre Overlan, Paróquia Cristo Rei. Vão lá no canal, se inscrevam, acompanhem também as missas diárias por lá. Então eu vou trazer a homilia aqui para vocês. Se vocês ainda não viram, também vejam, porque é de um crescimento espiritual tremendo, fantástico. Nosso grande defensor da fé católica, querido Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria mesmo, celebramos a solenidade de nosso Pai e Senhor São José. São José foi escolhido por Deus para acompanhar as primícias da igreja, como nós ouvimos na oração inicial da missa, a oração da coleta, e por isso também foi escolhido por Deus para acompanhar a igreja enquanto ela leva ao cumprimento a sua tarefa. São José é o santo do início da igreja, São José é o santo do fim dos tempos. É interessante nós notarmos isso. Vamos primeiro, rapidamente, olhar a história da devoção a São José. Nos evangelhos, São José aparece como aquele que garante a profecia. Ele é o pai davídico de Jesus. Ou seja, as profecias diziam que seria um filho de Davi. Jesus é filho de Davi de outra maneira. Ele é filho de Davi também através de Nossa Senhora, carnalmente, mas juridicamente, para o povo de Israel, a descendência precisava ser garantida pelo pai. E por isso, a genealogia que é apresentada por São Mateus, que nós acabamos de ler bem o finalzinho, Jacó gerou José, do qual nasceu, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Essa genealogia garante que Jesus pode ser chamado filho de Davi. São José é pai adotivo de Jesus, sim, mas mais do que isso, ele é o pai profético de Jesus, ele é o pai davídico de Jesus, ele é o pai que Deus havia profetizado para Jesus para garantir que os filhos de Deus fosse também filho de Davi. Pois bem, foi a São José que Deus Nosso Senhor confiou o início da igreja. Como começou a igreja? A igreja começou escondida. Jesus escondido no ventre de Maria. Jesus escondido num estábulo, numa manjedoura. Jesus
que, perseguido, teve que fugir para o Egito. São José acompanhou a fuga de Jesus para o Egito. São José foi o guia. São José foi aquele que foi puxando o burrinho onde estava sentada Nossa Senhora com o menino Jesus no braço. Ele guiou a igreja nascente no meio da sua primeira perseguição. E como foi a primeira perseguição da igreja? O poder civil, o poder bélico, o poder de um rei perseguiu e queria matar o Filho de Deus. Também nos fins dos tempos, não sei se nós veremos isso, mas é bem possível que sim, também nos fins dos tempos, o poder civil, o poder bélico, irá querer matar o Filho de Deus que vive na história através dos seus membros, que são a igreja. Nas primícias da igreja, o poder político, militar, civil, quis matar a igreja, Jesus e Maria. E São José foi quem defendeu, cumprindo a mensagem do anjo, defendeu a igreja que iniciava, a igreja nas suas primícias. Ó Deus, que confiastes as primícias da igreja a São José. Pois bem, quando nós levarmos a cumprimento, quando houver o fim dos tempos, a igreja também, segundo o livro do Apocalipse, será sim perseguida pela besta. E essa besta, são duas bestas, né? A primeira besta que irá perseguir a igreja é um poder político, um poder político totalitário, que não irá permitir que a igreja preste culto, louve a Deus. A igreja terá que, aspas, fugir para o Egito outra vez, como São José, que levou Jesus e Maria nessa fuga. A igreja vai ter que se esconder outra vez, como São José escondeu Jesus e Maria de Herodes. Nas primícias da igreja, São José levou Jesus e Maria para o Egito. A tradição nos conta que o Egito, que era um lugar de idolatria, Egito, onde o demônio reinava, os demônios reinavam, os ídolos, Satanás, a religião dos egípcios era uma religião satânica. No Egito, onde Satanás reinava, quando Jesus, Maria e José puseram os pés no Egito, atesta a tradição que os ídolos se quebraram. Ou seja, onde eles iam passando, os ídolos iam se quebrando. Onde eles iam passando, os ídolos iam se destruindo, sozinho, milagrosamente, por intervenção divina. Assim também, como foi nas primícias da igreja, assim será no fim da igreja. São José irá acompanhar a igreja, enquanto a segunda besta, a besta religiosa, um poder religioso falso, um poder religioso do anticristo, que irá operar milagres, que irá fazer as pessoas ficarem todas extasiadas com a sua pregação. O anticristo, que vai parecer em tudo macaquear nosso Senhor Jesus Cristo, até mesmo numa aparente morte e ressurreição. No fim dos tempos, esse falso poder religioso, esta segunda besta, também será derrotada. E São José, como lá no Egito, nas primícias, fez quebrar os ídolos, também no final, São José irá promover a quebra desse falso poder religioso, dessa besta. Vejam, é isto que é o projeto de Deus para a igreja e para São José. Padre Paulo,
quando isto acontecerá? Onde se ajuntarem os abutres, aí está o cadáver. É a resposta de Jesus. Vamos olhar os sinais, mas Deus não nos deu datas. Deus não quer que nós tenhamos datas. Deus quer que nós tenhamos devoção e obediência a São José. Deus quer que nós nos confiemos a São José e, quando Ele der o sinal, nos levantamos no meio da noite. Quando Ele der o sinal, nos colocaremos em fuga na direção do Egito. Quando Ele der o sinal, os ídolos se quebrarão e os poderes políticos totalitários ficarão confundidos. Padre, mas por que é que São José, que teve um papel tão importante lá no início, e está tendo agora um papel tão importante neste tempo que são os últimos, no meio da história da igreja, parece que São José estava meio apagadinho? Por quê? Porque se vocês forem ver todos os primeiros, praticamente 1500 anos de história da igreja, aqueles 1500 anos nos quais o Brasil ainda não tinha sido evangelizado, São José praticamente é esquecido. Não há nenhuma igreja, por exemplo, do primeiro milênio dedicada a São José. Mas por que isso, padre? Porque, várias razões, uma delas, porque logo no início da igreja, Deus quis que São José ficasse escondido. Ele fez aquele papel importante das primícias, mas com a morte de São José, Deus quis que José ficasse escondido, para que aparecesse para todos os povos com clareza a paternidade de Deus. Precisava primeiro ficar muito claro, e Deus deu um prazo bom, estendido, dilatado, de 1500 anos, para que ninguém tivesse dúvida, e para que todos os católicos e cristãos do mundo ficasse bem claro que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que Ele é o Filho unigênito de Deus, nascido de Deus desde todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens. E para a nossa salvação desceu dos céus e se encarnou no seio, no ventre da Virgem Maria, e se fez homem. E São José ouviu do anjo: não tenhas medo de receber Maria. Isso precisava ficar claro. Uma vez que isso ficou claro durante 1500 anos, a igreja então, usando Santa Teresa d'Ávila, a reformadora do Carmelo, usando Santa Teresa, Deus quis estabelecer no mundo a devoção a São José. Santa Teresa foi a grande propagadora da devoção a São José. Santa Teresa espanhola, que fez com que depois, por séculos e séculos a fios depois, toda a família espanhola tivesse um filho chamado José. Né? Ou Pepe. O apelido de José é Pepe. José. Santa Teresa, que fez com que tantos homens em Portugal e no Brasil carregassem o nome de José. O Zé. Quantos Zés na história do nosso país. Tudo isso aconteceu desde o nascimento do Brasil. Foi de 500 anos para cá que São José teve esse grande estrondo de devoção. Por quê?
Porque nós ouvimos na coleta, na oração inicial da igreja: ó Deus, que confiastes as primícias da igreja a São José, fazei com que nós possamos agora levar a cumprimento a realização final, o tempo final. E por isso São José, depois que Nossa Senhora em Fátima prevê tantas catástrofes e tragédias para os nossos tempos, quando Nossa Senhora em Fátima diz que nações inteiras serão aniquiladas, quando Nossa Senhora de Fátima diz que o dogma será conservado em Portugal, abre parênteses, o Brasil faz parte do fenômeno espiritual de Portugal, fecha parênteses. Na última aparição de Fátima, São José aparece. Fátima é o lugar da aparição de São José. São José apareceu com o menino Jesus. E Nossa Senhora de Fátima disse por quê? Virá São José para abençoar o mundo. E por que o mundo precisa dessa bênção? Por causa dos tempos tremendos, por causa dos tempos terríveis que viriam. Estamos na Primeira Guerra Mundial, viria a Segunda Guerra Mundial, viria a bomba atômica, viria a carnificina dos campos de concentração dos nazistas, mas sobretudo os campos de concentração dos comunistas. Só a China, sim, esta mesma China que continua comunista. Não sei se vocês sabem disso, que a China é governada pelo Partido Comunista Chinês. Esta mesma China, que é governada pelos comunistas, no tempo do seu fundador, Mao Tse-tung, só o Mao Tse-tung matou 70 milhões de pessoas. $70 milhões em tempo de paz, sem guerra nenhuma. Os comunistas chineses mataram 70 milhões de pessoas do seu próprio povo, para implantar o seu paraíso aqui na terra. Nestes tempos tenebrosos, São José vem para abençoar o mundo. Poderes políticos se elevam contra a igreja nascente há 2000 anos. Poderes políticos se elevarão contra a igreja no fim dos tempos. E durante todos os tempos da igreja, porque sempre houve isso. Mas no fim dos tempos será mais cruel, será mais tremendo, será mais, bem mais terrível. Vejam, se os 70 milhões de Mao Tse-tung não foram o fim, o que é que nos reserva o fim? Nós não sabemos. Será no nosso tempo? Nós não sabemos. Onde se juntarem os abutres, aí está o cadáver. O que é que nós podemos fazer com isso tudo? Não é ficar desesperados, não é ficar dizendo, é agora, acabou, corre, corre, corre. Não, nós precisamos entregar as rédeas do nosso burrico nas mãos de São José. Não interessa se o seu jumento é de raça ou se o seu jumento é velho, desdentado e sarnento.
entregue seu jumento a São José. Principalmente se ele é um jumento empacado. Principalmente se ele é um jumento que parece que não muda. Quando você está querendo desistir, porque o jumento só vai para o mesmo caminho, ele empaca. Quando você está empacado na vida espiritual, entregue as rédeas do seu jumento nas mãos de São José. É isso que Deus quer de nós. Não quer que a gente fique apavorado, que a gente comece a desmaiar, né? Que a gente tenha ansiedade. Não quer que a gente fique agora, ai meu Deus, para onde que eu corro? Não. Nós saberemos quando São José se acordar no meio da noite. Obedeça a ele, entregue o jumento nas rédeas de São José. Vamos para o Egito, ali os ídolos serão quebrados e virá o triunfo final da igreja. E então ela descerá do céu como esposa ornada com suas joias, esplendorosa, linda e majestosa. Quando se der o grito: venceu o leão da tribo de Judá. Quando for cantado o aleluia derradeiro, quando o anjo soar a trombeta, será o triunfo da igreja, será o triunfo de Jesus, será o triunfo de Maria, será o triunfo de São José. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.